Bom dia, senhores! Está de volta mais um XP Connection e hoje, como é segunda-feira, falaremos sobre as carteiras Top Pick e também a carteira Short. Bom dia, Ricardo Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, falar um pouco do que é a nossa estratégia para as carteiras semanais. Como sempre, segunda-feira, discutir um pouquinho de mercado também ao longo do programa. Isso aí, semana passada não teve carnaval, a gente só voltou na quarta, na parte da tarde. E aí não tivemos a discussão sobre as carteiras. Isso aí, então começar direto aqui com a parte de performance. E aí depois a gente comenta um pouquinho as trocas que a gente fez. Lembrando que essa é uma carteira comprada com trocas semanais, é Top Picks, tá? Então, falando de rentabilidade da semana, a gente tem aqui a nossa carteira, ela caiu 0,86 na semana, enquanto o Ibov subiu 0,26. Então, na semana a gente perdendo um pouquinho mais que 1 ponto percentual. Destaques aqui de performance dentro da carteira, destaque negativo fica para Cielo, BB Seguridade, que sofreram bastante por conta de governança corporativa, etc. E destaque positivo para Sul América e Ambev, Sul América subindo quase 4% na semana. Com isso, no ano, o Ibov cai 7,5% e a carteira Top Picks cai 10,16%, então a gente aí um pouquinho atrás do índice, 2,7 pontos percentuais atrás do índice, tá? Foram essas performances, a gente teve um pouco de trocas ali, cerca de 8% de trocas nos papéis. Talvez valha ressaltar Itaú a gente reduziu nossa exposição em 5%, BB Seguridade reduzimos a exposição também em 3%, em contrapartida a gente aumenta 3% em Sul América, 3% em Ambev e 2% em Embraer. Basicamente aqui a gente reduzindo um pouco a exposição na parte financeira e aumentando e diversificando ali com Embraer e Ambev, mas nada muito brusco ali, só alguns ajustes de posição. Com isso a nossa carteira final fica Itaú com 25%, Cielo 20%, BB Seguridade 15%, Sul América 13%, Embraer 12%, Ambev 10% e Fibria 5%. A gente ali com uma exposição a dólar via Embraer e Fibria, cerca de 17%, e uma exposição bem considerável na parte de financeiros, com Itaú, Cielo e BB Seguridade, mas a gente comenta ao longo do programa racional das trocas do que a gente está olhando para frente, né? É isso aí, a gente reduziu o financeiro e reduziu em BB Seguridade, né? Acho que BB Seguridade já vinha sofrendo, Cielo acabou sofrendo, e muito para essa discussão, como o Ricardo Kim falou, né, de governança corporativa. No caso da Cielo, tem um questionamento ali, depois do resultado, que veio abaixo das expectativas, com partes relacionadas ao aumento no pagamento das transações, ou seja, quem é detentor de cartão, né, que você tem o emissor e o adquirente. Na hora do emissor, como o Banco do Brasil e Bradesco, cada um detém 28,65%, né, da participação na Cielo, o mercado questionou se eles, dado que são controladores, não elevaram o pagamento para os bancos para melhorar o resultado dos bancos. A empresa diz que não, que foi feito caixa, e fora isso teve a discussão da compra, né, da Elavon, e que foi agora negada, até porque o CAD falou, vão me meter, eles vão pagar por um negócio e depois ter que se desfazer de uma parte do negócio, não fazia sentido nenhum. Ainda bem, é um ativo negocial agora, múltiplos baixos, Cielo. Óbvio, se tiver esse problema de governança, a gente está dando ainda o benefício da dúvida. A gente falou com o gestor, ele ligou para eles juraram de pé juntos. Não, foi a caixa. Mas se a gente olhar, né, o cenário para a empresa ainda e nível que ela negocia, ainda está um cenário interessante, sim. A gente até estava discutindo, né, nas trocas se era a hora de reduzir Cielo por conta de governança, mas realmente a gente viu ali em termos de valuation negociando nos lows dos últimos 3 anos, né? Obviamente a gente vai ficar monitorando toda essa questão de governança. O histórico de má governança é baixo, né, na Cielo, então a gente decidiu manter nossa posição.
ali nesse ativo que realmente tem alguma margem de segurança com relação à valuation, né? É isso aí. Então, até o pessoal já está fazendo algumas perguntas aqui, mas ninguém perguntando. Já botei aqui as trocas, as carteiras. A short não teve mudança. A gente reduziu de Itaú, que agora fica sem trigger, né? Soltou, não só reportou o resultado, quanto falou do guidance também. A gente acha que o guidance é muito mais para surpreender o mercado positivamente, pressionar o governo para que não venham novos aumentos. Então, fica uma situação ainda para proteger. Sula a gente aumentou, não tem um problema que tem BB Seguridade em termos de governança, né? E reduziu também Itaú e aumentou a parte de dólar, né? Dolarizado, que a gente havia reduzido. A gente aumentou agora no ativo, né? Embraer, no ativo que, digamos, um pouco mais seguro, né? E Ambev também, até por esse verão agora, né? Esse fevereiro, esse carnaval bem mais quente. Isso é bom sim para a companhia. A Embraer a gente espera também um bom resultado para próximo report, né, do quarto tri. E a gente tem uma posição reduzida em fibra por conta de toda a desaceleração da China e preço da celulose lá. Em termos de valuation está bem atrativo, mas a gente ainda prefere ter uma exposição baixa por conta de todo esse news flow negativo. Embraer, de certa forma, está um pouco melhor nesse sentido, o backlog bem sólido, um valuation ainda razoável, por isso que a gente aumentou marginalmente a posição em Embraer. É isso aí. Só perguntando aqui se vale uma venda em Braskem. A gente prefere outros ativos para vender. Eu não gosto de vender um ativo direcional, né? A gente prefere montar uma carteira vendida. Isso tem se mostrado até melhor pelo resultado da carteira short, né? A carteira short, em 6 meses, ela dá um retorno de 51%, né? Que teve muita coisa aí que desabou, né? Vale, Petros e Minas. E Minas, principalmente, né? E aí, quando você olha 2016, a carteira short está dando um retorno de 24%. Quer dizer, extremamente relevante. Mas alguns ativos podem até ter subido nesse período. E aí, como você tem uma carteira, que é Vale 5, Brasil Foods, Elet 6, Petrobras, BVMF, Uzi Minas, você tem alguns ativos ali que acabam contrabalanceando, sim. É interessante. Mas vamos lá. Lelis Blanc, o papel subiu 34%, né? Esse ativo, até teve gente perguntando semana passada, né, Kim, sobre Lelis Blanc, né? A gente não olha, acaba 6 milhões de reais dia, né? A gente acaba ficando mais fora de Lelis. Acho que tinha muita movimentação dos holders ali também, mas realmente a gente fica observa um pouco de longe aí essas empresas menos líquidas. Então é difícil pra gente acabar respondendo, tá? Se a gente acredita que a Cielo vai superar o Ibovespa no médio prazo, sim, a CMP acredito sim. Acho que vai continuar surpreendendo ali, ainda mais nesse nível de valuation, de patamar. E a gente ainda tem o Ibovespa porque a gente não acha ele barato, né? Que a gente sempre fala, tem alguns ativos interessantes para comprar, mas o Ibovespa a gente não segue, não recomendando. O que esperar do balanço da Natura, né? A Natura vem subindo, né? Já vinha subindo por dois motivos, né? O primeiro era por a possibilidade de squeeze, né? Via mesa de aluguel era elevada, está 45% aluguel de Natura. Pô, 45% ao ano aqui. Quer dizer, já tem que esperar o ativo cair bem, porque você entra, você vai pagar, dá o quê? Dá 3 e pouco por cento ao mês de taxa. E você está convicto. Tem que estar convicto. E você não... O ativo, para você começar a ganhar dinheiro, ele tem que ter mais de 3% num mês. Para depois você começar a ganhar dinheiro, senão você sai no 0 a 0. Então, deu um squeeze. Fora isso, essa notícia aí na coluna do Lauro Jardim, falando que a JF, né, a empresa do Joesley, né, controlador da JBS, Joesley Batista, ele estaria interessado, já comprou a Alpargatas, estaria interessado em comprar a Natura e também Pão de Açúcar. Isso também motivou a alta aí do ativo, mas a gente segue não recomendando ainda exposição para a Natura. Por que não, né? Por que não? Por que não adquirir bem lembrado o nome do barco dele, né? Why not, né? Por que não? Aí perguntando, né? Um questionamento, ele está comprando tudo. Mas sobre Natura, o resultado ainda deve vir bem pressionado, como veio da Avon, né? Primeira vez que sentiu aí, nesse final de ano, as consultoras, a eficiência das consultoras menor. A mulher, né, nos últimos 15 anos não se tinha uma redução nos gastos em cosméticos, nessa parte, mas teve sim agora, no final do ano, é uma expectativa, né? A crise vem batendo, todo mundo fala, não, é resiliente, não bate.
está batendo. A Natura já vinha perdendo market share, então o resultado da Avon também veio pressionado, a gente não espera um bom resultado, não para a Natura se vier. A empresa está fazendo uma reestruturação também, se vier surpreenderá positivamente. Podemos comentar sobre Banrisul, a gente nem olha, prefere estar de fora, até pelo cenário mais desafiador no sul, né, com várias empresas por lá sofrendo, o próprio Estado, né, a gente está vendo isso, né, se comprar um banco estadual com Itaú negociando nesse nível, a gente prefere Itaú a Banrisul. Com os resultados de Cosan, você recomendaria a empresa mesmo, a gestão não sendo confiável? Não, Marco, a gente não recomenda exposição a Cosan. Se tivesse que ter a São Martinho, que reportou um bom resultado hoje. Sobre o fluxo de gringo no Brasil, ele permanece, né? A gente tem visto isso, até a gente tem tido um fluxo mais comprador, né, em Brasil, mas até como falou Stuberg, né? Quer dizer, o gringo está dando o benefício da dúvida, o local não está dando esse benefício, a gente prefere ficar de fora. Samba negociando a 0,95 do patrimônio, vale o short? Nesse patamar não, né, bebê? Eu prefiro não shortear, né, Samba, nem Banco do Brasil nesse patamar, nenhum banco eu shortearia por conta do valuation atrativo. Sobre o S&P está perguntando se vocês esperam um novo resultado surpreendentemente positivo. Não, surpreendente positivo para a Sul América, não. Acho que vai ser bom sim, MP, mas não surpreendentemente positivo como foi no terceiro tri. O que está acontecendo que não tem acesso aos relatórios da XP, não sei, Felipe, tem que checar. Se você é direto, via home broker, se tem algum assessor, né, mas tem que checar. Mas está na página da XP. Agora a pergunta para o Kim, Marco Polo, vale a compra? Olha, Marco Polo, assim, a gente ainda não vê um ponto de compra no ativo. É claro que a gente sempre comenta aqui que é uma ótima gestão. Eles sempre entregaram bons resultados, mas realmente é difícil agora você lutar contra o ambiente macro que o setor tem vivido. Então, a gente só vai começar a olhar Marco Polo quando a gente vê um ponto de inflexão na economia, né? Alguma perspectiva de melhora na atividade econômica, etc. E aí sim, a gente vai começar a olhar Marco Polo, porque senão não tem nenhum trigger para fazer o papel andar. Então, acho que só seria uma posição válida ali se você estivesse olhando mais o longo prazo e quer ter uma exposição à indústria. Acho que sim, seria uma boa para Marco Polo, mas se está olhando um pouco mais curto e médio prazo, a gente ainda acha que não é o momento para o ativo, enfim, sem muito trigger ali nos próximos meses. Não, Paranapanema, Jota, a gente nem olha Paranapanema não só pelo volume, né, liquidez, tudo a gente nem olha. Sobre Sabesp, a gente segue não recomendando o trader compra pro ativo, houve uma melhora, obviamente, né, que é a melhora pelas chuvas, né, cenário melhorando nos reservatórios, mas é uma empresa que na verdade desconto, está tendo que realizar um capex, né, um investimento ainda elevado para manter aí o atendimento na parte de águas, então é extremamente complicado. Sobre Duratex a gente não falou, eu não sei agora certinho o percentual, a gente sabe, está até na nossa reunião matinal o anúncio da recompra até julho do ano que vem, né? Mas não comprem um ativo pensando, né, só em recompra, né? A Brasil Foods anunciou uma recompra, comprou 2 bilhões de reais, 3 bilhões de reais de ações e não adiantou muito ali, depois que ela parou, o ativo desabou. Ela segurou durante um período ali pequeno. Qual o risco da operadora de crédito? O risco, eu vi matéria sobre as bandeiras. Não entendi a pergunta. Acho que não foi uma pergunta, foi uma colocação ali. JBS a gente também não, governança corporativa, a gente prefere ficar de fora. Quem lembra disso, a gente sempre fala isso aqui, né? Que Marfrig a gente não recomenda de forma alguma compra por conta de governança. JBS também tem problema de governança, então tem que ser muito mais na análise técnica. Por fundamento seria Minerva nesse sentido. O Felipe está perguntando de Fibra ali, porque segue na carteira, realmente tem sofrido bastante, mas só lembrando, né, que hoje a nossa posição em Fibra é bem pequena. E, de novo, a gente está olhando muito mais o estrutural de estar exposto a dólar. Nesse sentido, a gente tem uma posição mais relevante em Embraer e uma posição menor em Fibra. Ela está, querendo ou não, em valuations interessantes agora,
Tudo bem que o dólar arrefeceu bem, mas de qualquer forma a gente deve ainda ter bons resultados, desalavancagem, por isso que a gente mantém uma posição ainda que não concentrada em fibra, justamente para compor ali a nossa parte de exportação. A gente também não gosta de ficar muito concentrado, né? Assim como quando a gente tinha papel celulose e os papéis andaram, a gente reduziu e foi fazendo essa diversificação com o Embraer. E então a gente consegue justamente ter um pouco mais de diversificação setorial. Por isso que a gente não gosta só de colocar em papel celulose ou só em bens de capital como a Embraer. Então é um pouco dessa a nossa estratégia para a fibra. De novo, se você quer ficar alocado em dólar, a gente não recomenda uma exposição muito concentrada por conta de China, como eu falei mais cedo. A gente tem monitorado preço ali e com a desaceleração, enfim, todas as commodities têm sofrido, por isso que a nossa exposição é baixa em fibra, tá? Mas a gente ainda tem com essa cabeça de dólar. Até perguntaram se essa mesma vale também para Suzano. Sim, na verdade, em termos de valuation, Suzano e Fibra, elas estão muito próximas ali, só que a gente prefere Fibra por conta de todas as conversas de aquisição, né? Até a própria Suzano envolvida ali, uma possível aquisição de participação na Fibra, isso aí poderia trigar um tag along, né? Uma extensão ali da oferta para os minoritários. Como Fibra está no novo mercado, você tem alguma proteção com relação a isso. Então, é justamente essa análise relativa que a gente faz, por isso a gente prefere ali Fibra, além dela ter um pouquinho mais de exposição a dólar, tá? Então, é essa a nossa cabeça. Não que Suzano seja um ativo ruim. Teve até uma boa pergunta aqui, o Nós falou assim, Kim, você falou que não gosta de concentrar, porém tem 60% em financeiro. Mas aí é banco, cartão de crédito, dentro do seguro. Financeiro a gente tem uma diversificação, né? E outra coisa... coisa... o índice, né, Bovespa, né? Porque num momento de você, uma economia em retração, etc., sobram poucos setores resilientes ou que devem performar melhor no relativo. Então, por isso que a gente teve que ficar um pouquinho mais concentrado, obviamente. A gente preferiria ficar mais diversificado ainda, com mais consumo, etc. Mas quando a gente analisa valuation e também perspectivas do setor, a gente tende a ficar um pouquinho mais concentrado financeiro, mas ainda assim a gente tenta diversificar bem dentro do setor, tá? É um pouco dessa a nossa cabeça, mas realmente agora o estrutural tem limitado um pouco as nossas escolhas. Boa. Por que vocês continuam preferindo Itaú frente a Bradesco? Gestão, SMP principalmente, a gestão, e também em momentos de crise o Bradesco se apresentou melhor, negociou um múltiplo mais alto muito por conta disso. Marcola, sobre CEMIG a gente não recomenda exposição, está sendo novamente ouvido a parte lá de Jaguar, a usina hidrelétrica da companhia. A gente prefere ficar de fora, está num cenário altamente desafiador com interferência do Fernando Pimentel também na companhia. O setor elétrico para a gente é extremamente complicado, se tivesse que ter, já até respondendo a pergunta aqui do Marcão, teria Transmissão Paulista e Equatorial. Transmissão Paulista é caro ou barato, é uma empresa que é mais fácil de você ver por conta do yield, né? Uma empresa que gera caixa e ela negocia como se fosse uma renda fixa. É uma empresa interessante, bons gestores, então se tivesse que ter só Equatorial e Transmissão Paulista. Contato, se a gente não olha governo, a gente vai ficar devendo ativo com uma liquidez muito ruim, problema também de governança, ficaria fora. Que China valorizando o yuan? Não, desvalorizando o yuan, Henrique, já te corrigindo, valorizando o dólar. Pode ter reflexo positivo por mais tempo nas commodities? Acho que não, né? A gente está vendo o que aconteceu já. A gente já teve duas valorizações grandes e na prática olha o que aconteceu com as commodities, né? Para baixo. Realmente difícil. E essa dinâmica, pelo menos para a gente aqui, deve continuar, né? Commodities sofrendo, Sim. Minério de ferro, petróleo também. Realmente a China ali mudando o perfil de expansão econômica ali para uma coisa mais voltada para consumo e serviços vai bater na parte de infra e em crescimento menor, e isso aí tende a prejudicar as commodities, né? Se um banco quebrar e eu tiver um fundo de ações deste banco, o que acontece? Se não for fraude, você tem cotas daquele fundo, então não deveria ter problema algum, né? Não sendo um caso de fraude. Acontece, mas eu perdi o dinheiro, aí ele não investiu. Mas se ele compra ações, as ações vão estar custodiadas na CBLC, por exemplo,
E aí você vai receber, nem que ele não possa vender todas as ações, né, na hora de liquidar o fundo, ele te devolveria, tem que devolver em dinheiro, ele bate essas ações para poder te entregar o dinheiro. Não deveria acontecer um problema, se não houve fraude nem desvio, tá? Deixando assim bem claro. Já falamos de GGBR? Não, o Cândido está perguntando, Ricardo. Aqui. De GBR ficar fora, não só de GBR, como o setor de siderurgia como um todo, a gente vê aí todas esses problemas, né? Por exemplo, os Minas quase virando penny stock ali, muita dívida para vencer agora, dificuldade para rolar, a CSN só conseguiu ter um alívio porque conseguiu rolar a dívida, mas rolou com Caixa e e Banco do Brasil. E também GGBR tem alguns problemas ali de governança corporativa e também sempre ou de vez em quando é citada ali na parte de investigações. Então, como a gente tem um setorial ruim por enquanto e também algumas questões duvidosas com relação à governança corporativa em GBR, a gente prefere ficar fora. O que dá para dizer é, se você está olhando bem mais para frente para algum cenário de recuperação da indústria, talvez se tivesse que escolher uma ali, no meio de todas, GGBR seria uma elegível, porque você tem ali uma exposição a mercado externo, você também está num valuation realmente bem mais atrativo que as outras, só que aí você sempre vai ter essa pulga atrás da orelha por conta de governança corporativa. E também perguntaram aqui, pergunta só pro Kim agora, pô, parece que a pessoa escolheu, eles mandam 10 perguntas para mim e 10 perguntas pro Kim, mas em momentos distintos. Sei que vocês preferem Croton, mas Estácio é uma boa opção no setor educacional ou vocês não recomendam exposição Rock Trader? Olha, a gente não recomenda exposição Estácio, é uma boa empresa de fato, mas a gente ainda acaba preferindo por conta de gestão Croton, né? Na verdade, vou colocar de outro jeito, a gente tem um pouco de ceticismo com relação ao setor de educação, por isso que a gente reduziu bastante a nossa exposição, por conta de toda essa volatilidade, sempre tem notícia de corte de orçamento que impacta a FIES, e é muita volatilidade, então a gente prefere ter uma exposição baixa. Então esse é o primeiro ponto. Dado que a gente quer ter uma exposição baixa, a gente prefere ficar ali na melhor gestão, que é o caso de Croton, tá? Então é justamente por isso, ela também tem um caixa bem sólido, deve entrar mais caixa com relação à venda da Uniaselv, isso aí tende a beneficiar ela na parte de consolidação, que a gente deve ver o setor passando por consolidação, aquisições, fusões, etc. E a Croton sempre se mostrou muito boa, né, a gestão em tirar sinergia de tudo isso. Então, por isso que a gente prefere Croton. Se o setor como um todo tivesse muito bem, e aí seria o caso de você ter Croton e também começar a olhar Estácio. Então, mas como não é o caso, a gente prefere ter uma exposição comedida ali, a gente prefere só Croton e não recomendamos Estácio por enquanto. Qual o reflexo nas ações de Petro no curto prazo se o OPEP cortar a produção de petróleo, Marco? Eu diria que seria de alta porque o preço do petróleo sobe. Já está acontecendo isso, né? O preço do petróleo subindo em relação à sexta e hoje também, se eu não me engano. Muito por conta já dessa discussão, Emirados Árabes Unidos lá falando que poderia cortar um pouco o OPEP, esse preço poderia subir. Isso já vem acontecendo, sim. As ações subiriam muito por conta desse cenário de que a dívida da companhia é em dólar e suas receitas, sua grande maioria, né, preço do petróleo. O petróleo em queda ela recebe menos e o dólar também costuma subir por conta disso. Celso, parece que o Moro já tem em mãos um áudio de um delator do Lava Jato, negociando dinheiro sujo para a campanha do PT. Hoje, qual o percentual de chances para vocês de sair da chapa PT, PMDB em novas eleições? Cada dia que passa, esse percentual... Aí sumiu. Uma mangueira que mandou aqui. Cada dia que passa, esse percentual aumenta. Aumenta? Aqui no meu não pegou. Ainda acho que é difícil a retirada, eles precisam fazer alguma coisa, né? Mas é política. Um político veio aqui uma vez e falou um negócio engraçado, né? Falou que política é igual nuvem, né? Uma hora você olha pro céu e a nuvem tá lá. Aí você abaixa a cabeça de novo, cadê a nuvem? Mudou. Muito volátil. É muito volátil. Né? Eu acredito nisso, né? Me perguntaram, umas 2 semanas atrás, eu dei uma palestra na Fiesp, eu vou de novo agora quarta-feira. E aí me perguntaram isso, né? Politicamente, o que era melhor, né? E economicamente falando. Politicamente falando, ir até 2018. Economicamente falando, ela sair logo. Né? Porque se leva até 2018, vai sangrando, e a probabilidade de um Lula ganhar é muito pequena, né? De continuar o PT no poder. Economicamente falando, é ruim. Mas tem que pensar só o seguinte, eu tenho uma cabeça assim menos pessimista, não chegamos no fundo do poço,
em relação à economia, mas menos pessimista, porque o mercado, a primeira proxy em relação às eleições vai ser esse ano as prefeituras, né? Se o PT começa a perder, primeiro, vem perdendo políticos e perde várias prefeituras, já vai mostrar um poder menor. Poder menor de indicar cargos, né, salários, manter ali a máquina funcionando a seu favor. E aí, quando entrar início de 2018, mas a situação econômica, a dívida bruta sobre PIB extremamente elevada, 80%, 90%, o país numa situação... Sim, só que o gringo vai olhar o local e vai dizer, caramba, só que nas eleições aparecem 3 partidos e em quarto está o PT. Você vai dizer, nem para o segundo turno vai. E isso já dá uma expectativa de mudança, que é o que o mercado quer, deseja, e melhora a situação. Então, quando a gente está falando daqui a 2 anos. Eu não estou falando, mas ela só entra em 2019. Concordo. Só que a expectativa... Olha o Macri na Argentina, sem ter reservas cambiais. O CDS, que é o risco que o país deles renegocia um nível abaixo do nosso. Olha o que o Macri está fazendo. Então, assim, a mudança, né, a expectativa de mudança já gera uma melhora. Esse governo não está conseguindo governar, essa é a verdade, não tem governabilidade alguma. E politicamente está sangrando, né? Vai morrendo, digamos assim, por uma situação. Lula sendo investigado, sítio, o imóvel no Guarujá, seu filho, pagamento da Telemar, hoje Oi, comprou uma empresa, um percentual da empresa do filho dele, 5 milhões de reais, quer dizer, tudo envolvendo ali a política que é óbvio, deixa ele mais fraco. É interessante olhar o próximo Datafolha, né, o Ibope, pesquisa sobre... intenções de voto. E se o Lula que tinha 20%, 21%, vai cair para 12%, por exemplo. Aí mostra a dificuldade, o quão afetou a imagem dele, que ele conseguia se dissociar, né, um pouco em relação a Dilma e a ele. Então eu não acredito que ele vem. Então falei pra caramba, mas por isso que eu falo assim, a minha expectativa é que daqui a 2 anos a situação já começa a melhorar por perspectivas melhores, né? Mas economicamente falando, a gente vai estar num cenário ainda bastante complicado. Né? Falei pra caramba aqui. Não, se aumentar as chances de impeachment, acho que não, mas caíram as chances do PT para 2018, com certeza. Se ocorrer um corte de juros nos Estados Unidos por causa da economia global, isso poderia fazer o Ibovespa subir? Até pode no curto prazo, né? Mas aí a valuation, né? É muito assim momentâneo, sobe pelo motivo errado, né? Sobe porque as economias globais estão... É igual quando fala assim, o Banco Popular da China vai injetar dinheiro no mercado. Pô, horrível, tá precisando de estímulo, muito ruim. Não que ia fazer os ativos mudarem de patamar de forma consistente, né, para cima. Vai ser aquele spike ali, porque aqui não vai mudar a nossa economia, enfim, a gente ainda vai estar num momento delicado, a parte política também bem volátil. Realmente você pode ter ali alguma coisa mais pontual, mais estruturalmente, não é isso que iria resolver, até porque, por enquanto, não tem muito essa conversa, né? Mais a conversa de que o aumento fique mais para frente e fique na estabilidade do que algum tipo de corte de juros, né? Por enquanto. Isso aí, respondendo bem rápido as perguntas, que a gente está com o tempo estourado. Se os preços do petróleo atingirem o fundo do poço, SMP pode ser que não, SMP vai depender se o OPEP vai reduzir produção ou não. Eu acho que não reduz, o meu guess diria que não reduz. Já falando da nova intenção do Fed em subir os juros lá e quais as consequências no dólar? Não, ele está se discutindo se pode a probabilidade de aumentar, de vir uma recessão e até de reduzir juros. Na próxima reunião, para mim, não tem aumento de juros. Sobre pão de açúcar, Luiz, não teria. Está se discutindo aí a JF, que eu falei no início, do Joesley, da JBS, falando ali, saiu no Lauro Jardim, que poderia comprar sim a companhia junto com Natura. Deixa eu pegar aqui mais... Se tem aqui... Vocês acreditam que a OPEP e a Rússia vão cortar a produção? Rússia não, a OPEP poderia reduzir um pouco, mas eu acho que não deveria reduzir SMP. Acho que eles não vão vir isso. A Arábia Saudita é um que não tem porquê eles falam isso, reduzir. Qual a perspectiva da gente para Brasil Foods? Eu acho que 50% da produção dela para o mercado doméstico vem em frangalhos. Não compraria não, Rock Trader. O mercado externo vem bem, só que o preço em dólar vem caindo com o volume subindo, porque o importador quer se beneficiar também de preços melhores. A alta do dólar, mas ele não vai ficar com toda, né? O exportador não fica com tudo. Eu já até expliquei sobre isso aqui. Sobre incorporadores e construtoras, não. Ela tem estoque. O Mickey está falando aqui. Ela tem estoque. Só que esse preço de estoque que está contabilizado é outro. Ela não consegue vender. A pior coisa que tem é você ter problema de capital de giro. Então, por mais que elas estejam endividadas, elas não conseguem, mesmo vendendo estoque, fazendo promoções. Cenário altamente desafiador. Quem é que vai comprar imóvel com esse cenário e com esses juros? A NTNB mais de 7%. Mais IPCA, interessante. Vocês acreditam que o Banco Central Europeu volta
pode voltar atrás com respeito à taxa de juros negativas? É difícil, a gente pode até falar sobre isso na quarta-feira, assim, é mais difícil dizer sobre isso agora. Janeiro de 2012, já podemos estar precificados sem o PT? Eu acho que a primeira intenção de voto sairia ali para fevereiro ou março, então não seria de janeiro de 18. Vai depender, né? Dependendo do que acontecer até lá, as investigações... muito antes, né? Era muito antes, né? Isso acontecendo, bem lembrado que muito antes isso pode acontecer. Mas não dá para falar agora, é janeiro de 2018. Vai depender, intenção de voto, aquilo que eu falei. O Lula fala, não venho como candidato, não tem hipótese alguma. Eles não têm candidato até para vir, essa é a grande verdade. Já saíram até alguns nomes ventilados. Você precifica assim, o mercado sempre antecipa, né? Lembrando que a primeira pesquisa que saiu em março de 2014, a Dilma ganhava no primeiro turno, a bolsa foi a 44, primeira vez. Depois foi subindo, chegou a bater 60 mil, não sei, 50 e tantos mil naquele ano. Quando aparecia... Aécio quase ganhando, tudo isso, aquela discussão toda. Senhores, temos que encerrar o programa, mais do que estouramos aqui o nosso tempo. Obrigado pela paciência, a audiência de vocês. Lembrando, a gente sempre vem discutindo aqui, até postei sobre a NTNB, que hoje deu uma fechada boa. Mas a NTNB segue, né? Pô, você consegue um juro real, um diferencial de mais de 7%. Sendo que em 2013 a taxa Selic era 7,25%. Você conseguiu uma aplicação a 8, 8,5%. Só que a inflação foi de 5,91%. Joga a inflação de 6%. 6%, você conseguiu uma aplicação de 8,5%, você levou para casa um juro real de 2,5%. Agora você consegue um juro real de 7, mais de 7%. Nada mal. Nada mal para aposentadoria, senhores. A gente vai ficando por aqui, mas exposição a dólar, chamando a atenção, e também essa parte de renda fixa, principalmente de títulos atrelados à inflação, a IPCA, a NTNB. Por que isso? Porque a inflação permanece resiliente e persistente. 2018, o relatório Focus foi revisto de 5,20 para 5,40. 5,40 com IPCA mais 7, você está levando 12, quase 13, dependendo da que você comprou. Por 13% ao ano, provavelmente em 2018, ano de eleições, os juros não estarão em 13%, estarão menores. Então você ainda está protegido à inflação. Vou ficando por aqui, um grande abraço, a gente volta amanhã na reunião nacional. Abraço. Valeu, pessoal, até a próxima.